Amber Heard e Johnny Depp, grandes celebridades de Hollywood, protagonizaram uma história que, literalmente, daria um grande sucesso para as bilheterias por conta de uma polêmica envolvendo esses dois ícones. Muitos acharam que essa história tivesse um desfecho depois de uma amarga batalha judicial. Mas, e se eu te contasse que não, que até os dias de hoje a história não teve um desfecho, e a cada instante ganhando um novo capítulo dessa série sem fim. E é sobre esse assunto que vamos abordar na nossa nova saga que se chama Celebridades. O que uma história precisa ter para ser interessante? O início, um meio e um fim, e temos tudo isso em mão. E esse relacionamento marcante teve o seu início no set de filmagens do filme The Rum Diary, em 2009. Que ambos interpretaram um par romântico. E foi exatamente ali o primeiro encontro dos dois, que começou a química amorosa e cativante de um pelo outro. A química entre os dois atores foi palpável desde o início, e a paixão no set logo se traduziu na vida real. Os olhares trocados nos bastidores, as risadas compartilhadas e os momentos de cumplicidade criaram uma conexão profunda. Depp e Heard mantiveram seu relacionamento em segredo por algum tempo. Eles eram discretos em público, mas a chama entre eles continuava acesa. No entanto, como as celebridades não têm sossego, nem quando dorme, a mídia começou a suspeitar dos dois. Apenas suspeitas não passaram disso. Porém, conseguiram encobrir muito bem esse caso amoroso. E quando ninguém esperava, em janeiro de 2014, na entrevista coletiva do filme Transcendence, ele fez a exibição de um anel de noivado no seu dedo e anunciou para o público que estava comprometido. Se tratava realmente de Amber, para a surpresa de todos e infelicidades dos paparazzis que dão a notícia em primeira mão. E é justamente aqui que a trama começa a tomar corpo. Eles casaram e foram felizes para sempre. Quem dera que fosse assim. Relacionamento de ambos não durou mais do que 15 meses. Decepção para os seus fãs, que acreditaram que esse relacionamento teria muitos anos. E qual foi o real motivo da separação? O término deles foi resultado de múltiplos fatores, incluindo alegações de violência, problemas com substâncias e incompatibilidades, de acordo com alguns jornais americanos renomados. E as diferenças irreconciliáveis entre eles se tornaram insuperáveis, fazendo com que o relacionamento se desgastasse e o divórcio sendo inevitável. Embora Johnny Depp no passado tenha sido problemático, relacionamento longevo com álcool e drogas, e tenha sido preso por danificar um quarto de hotel em Nova York durante a discussão calorosa com Kate Moss, esse incidente refletiu seu comportamento turbulento na época e no seu relacionamento com Amber. Em 23 de maio de 2016, Heard pediu o divórcio de Depp e, com menos de uma semana, entrou com uma ordem de restrição de violência doméstica. Uma foto que Heard apresentou como prova na denúncia mostra a atriz com o que parece ser um hematoma no olho direito. E nesse mesmo período, Johnny Depp tinha sofrido a perda da sua mãe. Esse que foi o pontapé de uma das histórias mais icônicas de separação entre as celebridades. O que começou como um típico pedido de divórcio se transformou em manchetes chocantes quando Heard alegou em documentos judiciais que foi abusada por seu marido durante o casamento de 15 meses. E a cada momento esse divórcio ia virando uma bola de neve infindável e puxando consigo todos ao seu redor. A filha de Johnny Depp, Lily Rose, utiliza as redes sociais para se manifestar em 2017. De acordo com os documentos judiciais, Heard alegou que o ator começou a ficar obcecado por algo que não era verdade e jogou um celular nela, resultando em um hematoma no rosto. O advogado de divórcio de Depp, Wasser, disse que as alegações de abuso doméstico de Heard são motivadas financeiramente. Em janeiro de 2017, o divórcio se concretiza,
depois de entrar com um acordo fora dos tribunais que chega na casa dos 7 milhões de dólares. Assim, com a concretização do divórcio, deveria finalizar essa história, que os advogados de Amber alegavam que ela só queria um desfecho e colocar um ponto final nessa trama. Porém, alguns meses se passaram e algo inusitável e impactante aconteceu. Na verdade, foi realmente aqui o clímax de todo o processo. O fogo com gasolina. Em dezembro de 2018, Heard redigiu um artigo de opinião para o The Washington Post, no qual argumentou que sua subsistência fora prejudicada pelas acusações de abuso que levantara contra seu ex-marido. E desse post, ela falava que os amigos e assessores falaram para ela que ela nunca mais trabalharia como atriz, que estaria na lista negra de Hollywood, e relatou que a marca global de moda que ela estava fazendo trabalho há mais de 2 anos simplesmente cortou os laços. Em março de 2019, Depp entrou com um processo por difamação contra sua ex-esposa devido ao artigo que ela escreveu para o Washington Post intitulado "Eu falei contra a violência sexual e enfrentei a ira de nossa cultura, buscando danos punitivos e compensatórios no valor de 50 milhões de dólares. A equipe legal de Depp argumentou que o artigo se baseava na premissa central de que a senhorita Heard era uma vítima de abuso doméstico e que o Sr. Depp perpetrou violência doméstica contra ela. Os advogados de Depp subsequentemente refutaram as alegações de abuso de Heard, acusando-a de fabricar uma elaborada farsa para obter publicidade positiva e avançar em sua carreira. E passou um bom tempo recorrendo no tribunal, o processo acabou sendo adiado várias vezes devido à pandemia de Covid-19. Logo em seguida, o tabloide britânico The Sun também entrou na jogada dos processos de Depp depois de um post por dizer que ele era o espancador de esposas, mas foi anulado em março de 2021, pois o tribunal confirmou as alegações do veículo como sendo substancialmente verdadeiras. O julgamento por difamação de Depp contra Heard teve início na segunda-feira, 11 de abril de 2022, em Fairfax, Virgínia. Repercutiu na mídia toda, pois passou ao vivo na TV Tribunal os Estados Unidos. Além dos depoimentos de Heard e Depp, que contou com a presença de grandes celebridades também. Depois de uma guerra intensa no tribunal de quase 3 meses, o veredito saiu. Em 1º de julho, o júri concluiu que as menções de Heard à violência sexual e abuso doméstico em sua coluna eram falsas e difamavam Depp com malícia real. Como resultado, Depp recebeu 10 milhões de dólares em danos compensatórios e 5 milhões de dólares em danos punitivos de Heard. No entanto, os danos punitivos foram reduzidos para 300 mil dólares pelo tribunal devido a um limite imposto pela lei do estado da Virgínia. Mas essa história ainda não acabou, pois depois do veredito do juiz, Heard decidiu recorrer a essa decisão do júri, renovando a equipe de defesa. Essa história ainda vai render muito.